Olá, caros alunos! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesses vídeos, representarei o autor dessa disciplina, professor Augusto de Carvalho. Também nesse espaço, vamos abordar alguns conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês, assim como sugestões para o desenvolvimento de análise, discussões e soluções na área de logística e na comercialização de petróleo e derivados. Essa disciplina aborda o assunto de forma ampla. Porém, daremos foco à questão dos negócios e estratégias comerciais nesta área, deixando os detalhes operacionais e técnicos em segundo plano, visto que esses já foram ou serão abordados com muito mais detalhamento em outras disciplinas. Vamos pensar nessa disciplina com foco em negócios, ok? Inicialmente, vamos adotar uma abordagem genérica para que os conceitos sejam bem enraizados. Vamos tratar do tema especificamente dentro da indústria de petróleo e derivados. Estudaremos a estrutura da cadeia logística e os principais conceitos. Também daremos espaço para assuntos como projetos logísticos, formação de preços, análise de mercado, qualidade, entre outros assuntos. Esperamos que gostem da disciplina. Para melhor compreensão do contexto apresentado, tenham em mente que os conceitos apresentados devem ser analisados de forma evolutiva, inicialmente separadamente para, aí sim, serem depois integrados em análises mais complexas, quando estivermos estudando os cases e promovendo as discussões que virão na sequência. Esta disciplina está dividida em 8 capítulos. Capítulo 1. Conceitos de logística. Capítulo 2. A importância da logística na indústria de petróleo e derivados. Capítulo 3. Malhas de distribuição. Capítulo 4. O papel das distribuidoras. Capítulo 5. Políticas de suprimento no segmento de petróleo e derivados. Capítulo 6. Projetos logísticos. Capítulo 7. Técnicas de previsão de demanda. Capítulo 8. Controle de qualidade de produtos. Capítulo 9. Formação de preços. Neste capítulo, temos 2 objetivos principais: definir conceitos e termos usados comumente no setor logístico e compreender e desmistificar interpretações históricas equivocadas relacionadas ao gerenciamento logístico. Vamos nos familiarizar com alguns termos importantes. Existem várias definições para o termo logística, mas de forma ampla, ao pensar em logística, devemos ter a ideia de colocar o produto certo, no local correto, no momento adequado e ao menor preço possível. Outro aspecto importante é que o conceito de logística vem evoluindo com o passar dos tempos. Se antes a ideia era de um conceito independente, atualmente o conceito logístico se caracteriza pela forte e sempre integração entre suas atividades. Uma consequência deste processo de integração é que as empresas veem na logística uma possibilidade de melhorias, por meio de um gerenciamento efetivo, focado basicamente em 3 critérios: velocidade, visibilidade e variabilidade. O segundo objetivo deste capítulo é desmistificar algumas interpretações históricas relacionadas ao gerenciamento logístico, como, por exemplo, associar logística e transporte como uma única coisa, ou logística e supply chain. O frete costuma absorver 2/3 do gasto logístico, entre 9% e 10% do PIB global. Talvez por isso seja comum que as pessoas, de forma geral, associem logística e transporte como sinônimos. No entanto, vamos perceber que logística tem significado muito mais amplo e não pode ser comparado ao frete. Esta é uma visão simplista e deve ser terminantemente evitada. Após estudarmos alguns conceitos, vamos conhecer os elementos que compõem esta cadeia.
Mas de imediato, é importante que imagine que tudo deve funcionar de forma integrada. Os elementos que compõem a cadeia de suprimentos na indústria de petróleo e derivados são: segmento de exploração e produção, EIP, Upstream. As atividades de exploração e produção compreendem a extração de petróleo e o gás natural da terra ou do mar, colocando-os disponíveis para o processo de refino, no caso de petróleo, ou nas UPGN, no caso de gás natural. Tais atividades têm início com os estudos geológicos e geofísicos, através dos quais são determinados os locais de maior probabilidade de ocorrência de óleo ou gás natural. Esse processo é seguido pelas fases de perfuração e completação, e por fim pela fase de produção propriamente dita. Como produto final de toda a atividade de upstream, tem-se o petróleo bruto e o gás natural em condições logísticas de ser transportado para uma refinaria, ou UPGN, onde será objeto de processamento. Segmento de refino, midstream. O processo de refino do petróleo e processamento do gás natural consiste no conjunto integrado de processos, tratamentos e reações físico-químicas, pelos quais o óleo cru e o gás natural são transformados em derivados, com especificações bem caracterizadas e adequados a finalidades específicas. Como produto final de todo o segmento de refino, tem-se a disponibilidade de um vasto elenco de derivados de petróleo, devidamente enquadrados nos requisitos de qualidade definidos pelas especificações, armazenados em tanques segregados na área de expedição de refinaria e em condições de transporte até o consumidor final. A figura a seguir mostra a distribuição espacial das refinarias ao longo do território brasileiro. Segmento de distribuição, downstream. O segmento de downstream refere-se ao conjunto de operações, nas quais participam um grande número de agentes logísticos. Veja como a figura resume, esquematicamente, todo o fluxo físico de distribuição, integrado aos segmentos upstream e midstream. Cada um dos elementos descritos se integra tal como mostrado na figura que aparece na sua tela. Perceba que existe um fluxo definido e que existe interface de um elemento com outro, de forma que esse conjunto de elementos integrados representa a cadeia de suprimentos na indústria de petróleo e derivados. Até agora, vimos que os objetivos estavam concentrados na definição de alguns conceitos. A partir de agora, vamos trazer à tona as diversas variáveis que compõem a disciplina, cada vez mais integradas. Imagine que cada um dos outros elementos da cadeia de suprimentos, upstream e midstream, provavelmente você já estudou em outras disciplinas. Por isso, vamos aprofundar o conhecimento específico do elemento downstream. Quando pensar em downstream, imagine que esse é o elemento responsável por integrar toda a cadeia, desde o início do processo de exploração e produção até o consumidor final. Perceba, através da figura, como é complexa a disposição das malhas de distribuição no território brasileiro, contemplando-se os modais e suas interligações com as bases primárias e secundárias. Vamos conhecer os conceitos que caracterizam a etapa de distribuição. Considere que o conteúdo que será apresentado é parte dos componentes variáveis que integram a estrutura logística do downstream. Optaremos por apresentar este conteúdo que caracteriza o downstream separadamente dos demais, pois esta é a variável que, a priori, aproxima o cliente final da cadeia de suprimentos da indústria de petróleo e derivados. Vamos conhecer um pouco a logística da distribuição, bases da distribuição, estrutura do negócio de revenda de combustíveis. Logística da distribuição. Vamos procurar entender distribuição como toda atividade ligada ao comércio por atacado e com a rede varejista ou com grandes consumidores. No setor de petróleo e derivados, essas atividades são realizadas por empresas especializadas, chamadas de distribuidoras.
Tais atividades abrangem não somente a comercialização, como também a aquisição, armazenamento, transporte e o controle de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, bases de distribuição. Para vencer as dimensões brasileiras, as principais distribuidoras mantêm bases em diversas regiões. Essas instalações possuem toda a infraestrutura necessária para receber, armazenar, misturar, embalar e distribuir os derivados de petróleo. Esse total inclui todas as rotas ferroviárias existentes no Brasil. Para se ter uma ideia, a figura mostra a distribuição espacial das bases de distribuição ao longo do território brasileiro. Estrutura do negócio de revenda de combustíveis. As distribuidoras têm nos postos revendedores o canal de vendas e a maneira de divulgar suas marcas junto ao consumidor final. Os postos revendedores são os responsáveis pela interação entre as distribuidoras e o grande público. Basicamente, existem alguns tipos de contrato que caracterizam a estrutura do negócio de revenda de combustíveis. Esses contratos geralmente se pautam em variáveis fixas, como tempo e volume definidos, com variações em relação à propriedade de equipamentos e imóveis que podem ser locados ou próprios, tanto no que diz respeito à distribuidora quanto ao operador. Vamos conhecer alguns conceitos que caracterizam as políticas de suprimentos na indústria de petróleo e derivados. Um desses conceitos é a política de estoque, que tem importância fundamental e impactará diretamente a administração de variáveis que compõem a cadeia de suprimentos na indústria de petróleo e derivados. A Lei dos Estoques Estratégicos foi regulamentada pelo Decreto nº 238, de 24 de outubro de 1991, o qual definiu que o SINEC tem por finalidade assegurar a normalidade do abastecimento nacional de petróleo, de seus derivados e de outros produtos líquidos carburantes. Embora a constituição dos estoques estratégicos esteja definida em lei, devido à falta de definição quanto aos níveis e composição dos mesmos, bem como a indeterminação dos custos de construção, movimentação e manutenção, a sua implementação é inexistente no país. Com a abertura do mercado e consequente flexibilização do monopólio, não cabe mais à Petrobras a manutenção de estoques excessivos. Assim, observa-se uma diminuição desses de maneira a tornar a empresa mais competitiva. Política de suprimento. A logística de suprimento da indústria de petróleo e derivados vive hoje um momento de grandes turbulências, diante dos seguintes desafios: quebra do paradigma da verticalização, com a consequente desintegração das cadeias de suprimento. Pressões ambientais por combustíveis mais limpos. Crescente volatilidade dos preços e volumes demandados. As diferentes políticas de suprimentos diferenciam, de acordo com o grau de integração que caracteriza as etapas de uma cadeia de suprimentos, em qualquer segmento que se pretende analisar. Verifique a tabela e perceba como isto funciona na prática. Você conseguiria identificar que tipo de política de suprimentos caracteriza, por exemplo, as atividades da Petrobras atualmente? A prática da Petrobras, nesse aspecto, se situa entre os níveis 3 e 4, trabalhando-se com pouca conciliação entre políticas de estoque e de níveis de serviço, ora privilegiando uma, ora outra. Vamos conhecer os conceitos voltados ao gerenciamento de projetos logísticos na indústria de petróleo e derivados.
Consegue entender o porquê de ser importante tratar desse tema dentro do conceito desta disciplina? Vejamos o seguinte: a indústria de petróleo e derivados passou por grandes mudanças nos anos recentes, com enormes descobertas de reservas, ok? O pré-sal está aí. Todos já conhecemos essa história. Certamente vocês concordarão se afirmarmos que as gigantescas descobertas nada significam se não puderem ser rentabilizadas, ou seja, se os produtos não puderem ser explorados, transformados e vendidos. Vejam a integração logística em ação. Quando dizemos exploração, fazemos menção ao upstream. Quando dizemos transformação, fazemos menção a midstream. E, finalmente, quando dizemos venda, fazemos menção a downstream. A soma desses três elementos, upstream, midstream e downstream, se transforma em rentabilização, resultados financeiros, lucro, se somente se, neste momento, houver um planejamento logístico integrado, que se faz possível através de projetos logísticos. Entenderam como é importante estudar esse tema? Obviamente, tudo será tratado de forma bem superficial, pois este é um tema bastante complexo. Não teríamos tempo suficiente para grande aprofundamento. No caderno de estudos da disciplina, você perceberá que usaremos exemplos reais para tratar desse assunto. Esta é uma forma de aproximar da realidade e tornar mais clara a compreensão do tema. Em linhas gerais, quando pensar em projetos logísticos, tenha em mente alguns questionamentos simples, do tipo: quais os marcos importantes do projeto? Quais as etapas para o melhor gerenciamento? Quais os riscos do projeto? Quais os pontos a serem gerenciados? Quais os recursos humanos? Quais os custos de cada fase? Qual o tempo previsto estimado para cada etapa? Qual a logística necessária? Projetos logísticos são definidos em fases: definição, planejamento, execução, controle e acompanhamento. Definição: fase inicial do projeto logístico, quando determinada necessidade é identificada e transformada em um problema estruturado. Fase em que a missão e o objetivo do projeto são definidos. Quando trazemos esse conceito de definição para a realidade brasileira, voltando 2 ou 3 anos no tempo, quando o pré-sal estava engatinhando, a época em que as reservas estavam sendo confirmadas, podemos dizer que, a partir disto, foram definidas as premissas, objetivos e missões do projeto. A figura mostra a alteração projetada para o perfil de produção, ou seja, a expectativa gerada a partir da implantação do projeto pré-sal no Brasil. Planejamento: fase responsável por identificar e selecionar as melhores estratégias do projeto. Assim como fizemos no tópico anterior, vamos entender como se caracteriza planejamento, quando pensamos no projeto pré-sal. A figura, extraída do planejamento estratégico da Petrobras para o período de 2008 a 2012, mostra a projeção dos investimentos necessários para viabilizar o escopo de projeto definido. Depois de termos entendido as premissas, definição e de termos organizado essas premissas através de estratégias com vistas à otimização de tempos, custos e resultados, planejamento, não é difícil imaginar que precisamos colocar tudo isso na prática, correto? E é isso que vamos fazer, estudando a terceira etapa de um projeto logístico, a execução. Execução: fase que materializa tudo aquilo que foi planejado. Qualquer erro nas fases anteriores fica evidente durante esta fase. Grande parte do orçamento e do esforço do projeto logístico é consumido nesta etapa. Podemos dizer que tudo que foi definido e planejado em etapas anteriores é posto em prática na etapa de execução. Contratos assinados com parceiros, terceiros, aquisições de ativos, tecnologias, entre outros. Mas como sabemos se as coisas estão indo bem? O que nos garante que fizemos um bom trabalho até aqui? Definimos bem o projeto? Planejamos bem os recursos e estratégias? Executamos bem as atividades planejadas e definidas? Essas são questões que somente conseguiremos responder estabelecendo os controles, quarta etapa de um projeto logístico. Controle: fase que acontece paralelamente ao planejamento e execução do projeto.
Objetiva acompanhar e controlar os elementos que estão sendo realizados no projeto, de modo a propor ações corretivas e preventivas. Verifique como, na prática, ocorre a etapa de controle. A figura que aparece na sua tela mostra uma revisão na projeção de investimentos, contemplando acertos em desvios e adequação do orçamento do projeto aos objetivos previamente estabelecidos. No caso específico do projeto pré-sal, o que mais se tem discutido atualmente se relaciona à necessidade da Petrobras se capitalizar para ter condições de custear o projeto, atingindo seus objetivos e metas definidas e planejadas. Ou seja, o montante a ser investido, previsto inicialmente, será insuficiente para viabilizar o projeto. Com isto, na etapa de controle, detectou-se a necessidade de incrementar o pacote orçamentário inicial, seja através de capitalização, através da União e acionistas minoritários, quando através de aportes de instituições financeiras internacionais. Por fim, vamos agora estudar a última etapa de um projeto logístico, acompanhamento, que se caracteriza como o databook do projeto, a partir do qual são extraídos os pontos positivos e negativos que serão, ou não, aplicados em projetos logísticos futuros. Essa etapa ainda não se aplica ao projeto pré-sal. No caderno de estudos, vamos propor um estudo mais detalhado do plano estratégico da Petrobras, considerando o pré-sal como um grande projeto logístico e tendo como base o gerenciamento da cadeia de suprimentos da indústria de petróleo e derivados. E a partir disto, vamos procurar entender quais são os grandes desafios logísticos e estratégicos que se abatem sobre esse grande projeto. Agora que já estudamos as políticas de suprimento, as variáveis e os impactos na indústria de petróleo e derivados, passemos ao estudo de outra variável, previsão e demanda, que de tão importante mereceu de nossa parte um capítulo separado. Que tal estudar o comportamento do cliente final? Como se comporta o mercado consumidor e como devemos administrar essa variável no contexto do gerenciamento logístico na indústria de petróleo e derivados? Essa abordagem é um plus que essa disciplina oferece, pois atualmente o mercado consumidor não deve ser tratado fora do escopo da estrutura logística na indústria de petróleo e derivados, e sim como um dos elos que integram essa cadeia. Perceberam o diferencial? Concordam ou discordam? Temos certeza que teremos bom embasamento para aprofundar essa discussão e torná-la bem interessante. Vamos conhecer algumas técnicas de previsão de demanda? Nunca é tarde reforçar que, cada vez mais, o pleno conhecimento do comportamento do consumidor final se torna importante quando pensamos em cadeia de suprimentos, principalmente na indústria de petróleo e derivados. Um bom planejamento de demanda, por exemplo, além de ser componente de relevância estratégica em novos projetos logísticos, também pode ser usado para corrigir desvios em projetos logísticos pré-existentes, reduzindo-se custos logísticos. Existem algumas técnicas matemáticas de previsão, dentre as quais método dos mínimos quadrados e regressão simples. Ambas são técnicas de otimização matemática que procuram encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados. Tais diferenças são chamadas resíduos. Na figura, podemos verificar na prática como funcionam. A ideia é gerar uma curva, veja a sequência vermelha, a partir de dados de entrada, veja a sequência azul, e, consequentemente, usar a equação dessa curva para prever os resultados futuros. Conseguimos esse estudo através de cálculos algébricos ou através de ferramentas, como Excel ou as calculadoras com multi-recursos, dentre elas a HP12C. Independente de que mecanismo será usado para aplicar o método dos mínimos quadrados perfeitos, há que se ressaltar que estamos trabalhando no campo das previsões, ou seja, no campo das expectativas, e não da certeza absoluta, ok? Ou seja, quanto melhor é o ajuste e o histórico de dados analisado, menor será o desvio dos valores projetados a futuro. Na prática, podemos usar qualquer processo, e isso ocorre de acordo com os dados e recursos que temos à disposição.
Devido aos diferentes tratamentos estatísticos entre esses métodos, poderemos verificar pequenas diferenças nos resultados projetados. Porém, esses poderão ser considerados residuais, não exercendo qualquer impacto no resultado da análise que se pretende realizar. Devemos nos apressar em deixá-los tranquilos. Aqueles que têm dificuldades com o manuseio de conceitos matemáticos ou estatísticos, não se preocupem, não se apavorem. O importante é que entendam a importância de se estudar esse assunto vinculado ao universo da indústria de petróleo e derivados. Softwares, modelos pré-existentes, recursos eletrônicos, podemos usar o que entendermos ser mais conveniente para proceder essa análise. Isto não importa no momento. O mais importante é que consigam identificar a importância do assunto. A busca incessante da ANP na melhoria da qualidade dos combustíveis derivados de petróleo, do gás natural e do álcool combustível ocorre através das especificações regulamentadas, refletindo a qualidade mínima necessária ao bom desempenho do produto. Com base nesses princípios, foram elaboradas as diretrizes da política da qualidade de produtos da ANP. Vamos conhecer rapidamente dois programas: o Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis Líquidos e o Programa de Fiscalização de Postos Revendedores. O Programa de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis Líquidos. O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, implementado pela ANP a partir do segundo semestre de 1999, apresenta como objetivos principais: avaliar permanentemente a qualidade dos combustíveis comercializados no país, do produtor ao consumidor final. Mapear problemas de não conformidades para direcionar as ações de fiscalização da ANP, tornando-as mais eficazes e dinâmicas. A ANP mantém convênios com 23 instituições que atuam hoje no monitoramento da qualidade dos combustíveis brasileiros. Programa de Fiscalização de Postos Revendedores. A tabela que aparece na tela mostra a quantidade de postos revendedores por unidade federativa e a quantidade de amostras por ano, segundo dados recentes da ANP. Vários fatores, no entanto, prejudicam o trabalho desenvolvido pela ANP. O ambiente é totalmente favorável à adulteração de combustíveis, como, por exemplo, alta carga tributária, legislação complexa, fiscalização deficiente, alta competitividade, sem contar a falta de idoneidade de alguns empresários brasileiros. E isto também será estudado em maiores detalhes no seu caderno de estudos. Para concluirmos o nosso vídeo, vamos estudar os memoriais de cálculo de formação de preços dos produtos, desde suas fontes principais, bem como o impacto decorrente da pesada composição tributária característica desses produtos. Quando pensamos em formação de preços na indústria de petróleo e derivados, devemos dividir o tema em dois tópicos: processo de formação de preço de petróleo bruto e formação de preços dos derivados de petróleo. Estabelecimento de preço de petróleo cru. No caso do petróleo bruto, as despesas de transporte, coleta e manuseio, seguro e perdas e quaisquer outros ajustes de mercado, tais como bônus, são adicionados ao preço do petróleo na boca do poço ou no porto de carregamento. Esse custo total por barril representa o preço da matéria-prima de terceiros estimado, pago no portão da refinaria. São utilizadas várias fontes disponíveis a fim de avaliar o petróleo a um preço representativo. Os preços dos petróleos normalmente são estabelecidos a partir de uma combinação de fórmulas publicadas: preços do mercado, spot, internacional e preços estabelecidos pelo governo. Os preços de petróleos para os quais não existam preços publicados são estimados a partir de petróleos marcadores, cujos mais conhecidos são o Brent e o WTI. Assim, o preço dos demais petróleos, como por exemplo o petróleo brasileiro Marlin, é dado em função do petróleo marcador, com um prêmio ou um desconto dependendo da quantidade desse petróleo, como por exemplo o grau API do Instituto Americano de Petróleo e o teor de enxofre. Estabelecimento dos preços dos derivados.
A base de dados para estabelecimento de preços de produtos finais e intermediários na refinaria depende da origem geográfica e da distância desta origem até a última etapa de transformação desse produto, bem como do nível tecnológico aplicado no mesmo, nessas etapas de transformação. O preço dos derivados de petróleo é afetado por fatores que não estão sob controle das companhias distribuidoras, nem dos postos revendedores. Você conseguiria enumerá-los? Em primeiro lugar, o custo de aquisição desses produtos é determinado pelo preço do petróleo no mercado internacional. No caso da gasolina, por exemplo, o preço das bombas é afetado ainda pelo custo de aquisição do álcool anidro junto às usinas produtoras, já que a gasolina automotiva é composta de 75% de gasolina e 25% de álcool anidro. A quantidade de álcool ofertada pelos produtores resulta do comportamento da safra de cana-de-açúcar, bem como da cotação de açúcar no mercado interno e externo. O mesmo acontece com o álcool hidratado. Por último, os preços dos derivados também são afetados por constantes reajustes nas bases de cálculo para cobranças de ICMS pelos estados. O conjunto de tributos, como ICMS, CID, PIS e COFINS, incidentes sobre os combustíveis, representa cerca de 50% de seus preços, como no caso da gasolina, por exemplo. Esperamos que vocês tenham um bom aproveitamento na leitura do caderno de estudos e desejamos muito sucesso nas suas caminhadas profissionais.